Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome for one more English class. Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de inglês. Espero que vocês estejam todos bem e vejam, vocês precisam registrar a frequência de vocês lá no Google Classroom, lembram disso? Então, ao final dessa aula, acesse o aplicativo, clique no primeiro link, responda as duas atividades que tem lá para vocês, referente a essa aula. E lembrando também, além do registro da sua frequência com essas atividades que tem lá, é nesse Google Classroom, nesse canal, que você vai interagir com o seu professor. Leia o mural, ele sempre deixa ali algumas informações, algumas dicas para vocês. Façam as atividades que o seu professor deixar ali, reserve um tempo para o seu estudo diariamente, ok? E vocês se lembram o que nós estudamos aula passada? Vamos lá então. Olha, aula passada nós conversamos sobre sonhos, nós lemos a biografia de uma pessoa muito importante, muito especial, que fez uma grande diferença na história, que foi o Martin Luther King. E nós aprendemos também que ele defendeu a igualdade e lutou contra o racismo. Então, foi isso que nós estudamos na aula passada. E para hoje, teacher, o que nós temos hoje? Vamos lá, então. Hoje nós vamos também fazer uma aula bem legal sobre fábulas. Daqui a pouquinho a gente vai estudar um pouquinho esse gênero textual. E vamos aprender o tempo verbal presente perfeito, ok? Vamos lá, então? Fábula, vamos começar. Fábula em inglês a gente fala fable. Ok? Ele é um gênero textual. Vamos ler ali então sobre a fábula. A fábula é uma narrativa figurada na qual as personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Então os personagens são animais, porém eles agem como se fossem pessoas. Por ser escrita pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral constatada na conclusão da história. Então, a fábula, ela é assim, tem a história, no final dela tem a moral da história, que ali é um resuminho dizendo qual é a moral dessa história toda. Os personagens das fábulas não representam apenas uma pessoa, mas um grupo. Vejam ali, ó, por exemplo, quando se fala na lebre, ela retrata pessoas vaidosas. E quando se fala na tartaruga, demonstra pessoas que persistem e acabam conquistando. Então, esses personagens não representam uma pessoa só, mas sim um grupo de pessoas. Vocês já conhecem, tenho certeza que já conhecem, talvez vocês não se lembrem agora, a fábula da lebre e da tartaruga. Então, é uma historinha assim bem rápida, vou contar só para vocês lembrarem. A lebre, sabendo que ela é bem mais rápida que a tartaruga, então ela propõe um desafio. E diz assim, olha, então vamos fazer uma corrida? Vamos ver quem que chega primeiro? E aí, nessa corrida, a lebre toda vaidosa, sabendo, tendo certeza que ela vai ser a vencedora da corrida, para no meio do caminho, embaixo de uma árvore e tira um cochilo, subestimando a tartaruga. Quando ela acorda e volta a correr, ela já vê ao longe a tartaruga chegando, cruzando a reta final da corrida. Então, moral da história, né? Nunca subestime as pessoas, aquelas pessoas mais devagar acabam chegando primeiro. O bom é a pessoa ser persistente, que foi o caso da tartaruga, devagar e sempre. Então, veja, essa é uma história de uma fábula. A tartaruga, então, representa um grupo de pessoas, aquelas pessoas que são persistentes. E a lebre representa um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que, eu me acho, eu me garanto, eu sou vaidosa, né? Nesse sentido. Continuando, então, nós vamos fazer agora uma atividade que se chama Before Reading Activity. É uma atividade antes da gente ler o texto, para vocês se apropriarem do vocabulário do texto e assim ficar mais fácil a compreensão dele. É uma forma de vocês estarem aprendendo algumas palavrinhas novas, ok? Number 1. Você conhece essas palavras? Relacione-as com a coluna da tradução. Então, essas palavrinhas vão aparecer num texto daqui a pouquinho que nós vamos fazer a leitura. Letter A, flies. Letter B, jar of honey. Letter C, housekeeper. Letter D, greedily. Letter E is married.
Letter F, wings. E letter G, foolish. Se você já conhece alguma dessas palavras, você já pode ir respondendo ali as palavrinhas com a tradução. Tente ir pela lógica, veja as palavrinhas que são cognatas, tente fazer primeiro sem o uso do dicionário. Aquelas palavrinhas que você não conseguir fazer sem consultar, não tem problema. Aí você consulta o Google Tradutor ou o dicionário sem problema, ok? Eu já volto para a gente conferir. E aí, conseguiram responder todas? Precisou usar o dicionário ou não? Vamos lá, então, conferir a resposta. Vejam, ó. Flies, então, são as moscas. Letter B, jar of honey, é um pote de mel. Então, a letra B. Letter C, housekeeper, é uma governanta, uma pessoa que cuida dos afazeres da casa.
Letter D, greedily. Então, no caso ali, o greedily quer dizer avidamente, com muita vontade. Letter E, smeared. Smeared na letter E, então, é manchada, suja. Letter F, wings, são as asas. E foolish quer dizer tolo ou tola. Então, essas palavrinhas daqui a pouquinho nós vamos estudar no texto, que inclusive é esse texto que está aqui, ó. The flies and the honey pot. Esse texto aqui, nós vamos fazer a leitura dele então. Ele diz assim, ó. A number of flies were attracted to a jar of honey which had been overturned in a housekeeper's room, and placing their feet in it, eat greedily. Então, assim, ó, tá dizendo que várias moscas foram atraídas para um pote de mel que derramou no quarto de uma governanta. E elas colocaram os seus pés nesse mel que foi derramado e comeram avidamente, comeram com vontade, se lambuzaram naquele mel que estava ali. Their feet, however, became so smeared with the honey that they could not use their wings, nor release themselves, and were suffocated. Então vejam o que aconteceu depois, né? Os pés delas, das moscas, no entanto, ficaram todo sujo, lambuzado, né, com o mel. Elas não conseguiram bater as asas para voar dali, para se livrar do local e acabaram sendo sufocadas. Continuando a história, just as they were expiring, they exclaimed, "Oh, foolish creatures that we are, for the sake of a little pleasure, you have destroyed ourselves." E daí, quando elas já estavam ali morrendo, elas exclamaram, "Oh, como nós somos criaturas bobas, tolas, por um pouquinho só de prazer, nós nos destruímos." O moral da história, então, ó. Be not greedy for a little passing pleasure. It may destroy you. Não se contente, né, com um prazer, um pequeno prazer passageiro. Isso pode destruir você. Essa é a moral da história. Então, na number 2, agora, atividade 2, vocês vão consultar esse texto que está ali, eu coloquei um trecho dele para que vocês possam responder a questão número 2. Vamos ler, ó, no texto, nesse trecho. Placing their feet in it, a palavra destacada se refere a, veja, a palavra destacada ali é it. Letter A, flies, housekeep, room or honey. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, se houver necessidade, leia novamente o trecho do texto e responda então no caderno de vocês.
E aí, vamos então conferir a resposta? Vejam lá, né? A resposta é esse it ali, quer dizer o mel, o pote de mel, né? Ó, colocando os pés nele o quê? No mel. Number 3. Nós temos ali um outro verbo em destaque, que é o verbo experience, e aí eu quero que vocês respondam. O verbo destacado nesse texto significa o quê? Tentem identificar ali, se houver necessidade, leia novamente o trecho do texto e você vai responder se é desmaiando, derretendo, morrendo ou conversando, ok? Eu já volto para a gente conferir. E aí, conseguiram identificar o que significa esse verbo? Vamos ver então, ó. Morrendo, né? E quando elas estavam morrendo, elas exclamaram, ah, como nós somos tolas. Number 4, o verbo destacado indica que a ação aconteceu. Olha só, o verbo destacado agora é have destroyed. Leiam o trecho novamente para identificar se essa ação aconteceu no presente, num passado recente, ou seja, acabou de acontecer, ou se num passado bem distante. Pensa aí e responda no seu caderno.
E aí, conseguiram identificar em que momento aconteceu essa ação do verbo, né? Então, ele indica uma ação que aconteceu, I'm sorry. Uma ação que aconteceu em um passado recente. Veja, a ação acabou de acontecer. Elas ficaram presas no mel e, de repente, né, enquanto estavam ali morrendo, elas disseram, como nós somos tolas, né, de ter um pouquinho de prazer e acabar morrendo, né? Então, foi uma ação que aconteceu um pouquinho antes, num passado bem recente. Para essa situação, nós usamos um tempo verbal. E esse tempo verbal é o present perfect, que é o que nós vamos estudar agora um pouquinho mais detalhado. Vejam lá, o presente perfeito, eu trouxe aqui 3 situações em que nós usamos ele. A primeira situação é ações que começaram no passado e continuam até o presente. Vejam o exemplo que vocês vão entender direitinho. I have read fables for many years. Eu tenho lido fábulas por muitos anos. Veja, essa ação não começou a acontecer hoje, já acontece há um tempo atrás, mas continua até hoje. Eu comecei a ler fábulas lá no passado e continuo ainda fazendo leitura delas. Vejam que nesse caso nós usamos então o tempo verbal present perfect. A outra situação. Ações que ocorreram em um tempo não determinado no passado. Então, eu não quero identificar quando que aconteceu, ou eu não sei dizer para você quando que aconteceu, ou não importa quando aconteceu. Se foi ontem, uma semana atrás, um ano atrás, tá? Então, nesse caso também, se eu não identifiquei o tempo verbal, se eu não identifiquei o momento em que aconteceu, nós usamos então o present perfect também. Mary has bought a book of fables. A Mary comprou um livro de fábulas. Veja, eu não disse quando, não especifiquei o tempo. Terceira situação, ações que acabaram de acontecer, como nós vimos agora na fábula das moscas com o pote de mel. É uma ação que acabou de acontecer. Então, olha o exemplo. I have just read this fable. Eu acabei de ler esta fábula. Veja, uma ação que aconteceu há bem pouquinho tempo. Vamos falar agora da estrutura do present perfect. Agora nós vamos estudar ele na forma afirmativa. Então, veja, nós temos o we, que é o sujeito da frase, temos o have, que é o verbo auxiliar no presente. Verbo have no presente, nós temos 2 formas, o have e o has. E vocês lembram, né, que o has nós usamos só quando for terceira pessoa do singular. Ele e ela, he, she or it. Para as outras pessoas nós usamos o have. E temos mais um verbo, que é o verbo principal no particípio passado. Então, veja, have destroyed, nós temos um verbo no particípio passado ali e o verbo have junto. Como que é isso, professora, particípio passado? Eu não lembro mais. Vamos ver então. Particípio passado é a terceira forma de um verbo. A gente tem a forma base, nós temos ele no passado e no particípio passado. Se ele for um verbo regular, é só acrescentar o ed no final. Veja o exemplo, play na forma base, played no passado e played no particípio passado. O verbo dance, dance, danced e danced. Então, eu tenho o passado e o particípio passado da mesma forma. Agora, os verbos irregulares. Esses a gente não acrescenta ed, eles têm uma forma específica para cada um. E como eu faço para saber? Eu coloquei ali 3 formas de você identificar ou pesquisar o particípio passado de um verbo. Você pode consultar a tabela de verbos irregulares no dicionário. Todo dicionário tem essa tabela. Procure aí no seu, ou ele vai estar no comecinho, no meio, ou lá no finalzinho do dicionário, mas tem. Ou então, se você tiver o seu livro didático aí em casa, abra lá na página 199. Lá tem a tabelinha com o verbo que você também pode consultar. Se você não tem nem dicionário e nem o livro didático, não tem problema, você pode pesquisar na internet. Digita lá, né, no navegador, lista de verbos irregulares em inglês. Você vai encontrar uma variedade delas e escolha lá qual que atende melhor a sua necessidade, ok? Vamos lá, eu trouxe aqui para a atividade 5 uma informação ali sobre Aesop's Fable.
Esopo, ele foi uma pessoa que escreveu a maioria das fábulas que a gente conhece. Vamos ler um pouquinho sobre ele. Little is known of the person who produced one of the most enduring collections of stories ever, Aesop's Fables. They have taught many of its readers that the road may not always be what you expected. Então ele está dizendo assim, que pouco se conhece sobre o Esopo, que foi o criador dessas fábulas. E que ele produziu a maioria dessas fábulas. E ele ensinou muitos leitores que o mundo nem sempre é como nós esperamos que seja. Aesop's oral stories have been passed down through generations to celebrate the morality of life. Então ele está dizendo assim que as histórias orais do Esopo têm passado de geração a geração para celebrar a moralidade da vida. Então, na número 5, eu pergunto, which verb is in the present perfect in the text? Nesse texto que a gente leu falando sobre as fábulas do Esopo, qual verbo está no presente perfeito? Letter A, is known. Letter B, have taught. Desculpa, letter B, produced. Letter C, have taught. Letter D, have been passed. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. E aí, conseguiram identificar? Vocês viram que eu deixei os verbos sublinhados ali no texto para ficar mais fácil para você identificar, né? Então, você acha que foi letter A, B, C ou D? Vamos ver a resposta?
Então, nós temos aqui, ó, letter C, have taught. Eu coloquei aqui para vocês lembrarem que taught é o particípio passado do verbo teach, ensinar. Então, ali diz, né, que elas, as fábulas, têm ensinado muitos leitores de que a vida pode ser diferente daquela que a gente espera. Number 6. Por que o presente perfeito foi usado no texto? Por que ele usou esse tempo verbal ali na frase que eu também deixei em destaque para vocês? Letter A. Para referir-se a uma ação que aconteceu no passado e continua até o presente? Ou para referir-se a uma ação que acabou de acontecer? Então, se houver necessidade, leia novamente o trechinho ali para identificar a resposta correta. E aí, vamos lá? Será que vocês conseguiram identificar? Vamos ver, olha. Ele fala, então, para referir-se a uma ação que começou no passado e continua até o presente. Então, as pessoas, os leitores das fábulas, não pararam de ler. Elas começaram a ler no passado e ainda existem leitores de fábulas e sempre vão existir. Number 7. Complete the fable with the verb in present perfect tense. Nós temos ali mais uma fábula e eu retirei um verbo que está no present perfect para que você coloque, tá? Então, eu vou deixar que vocês respondam primeiro e depois eu faço a leitura da fábula com vocês, correto? Então, aqui, ó, você vai usar o verbo take no particípio passado. Lembrando, o verbo é sempre composto por dois. Lembra que você tem que usar o verbo auxiliar e esse verbo take no particípio passado. Se você não lembra como é, procure no dicionário, na listinha de verbos, lá na página 199 do seu livro didático,
ou então pesquise rapidinho uma tabelinha na internet para você localizar, beleza? Vamos lá, então, vamos ver como que ficou esse texto com o verbo no presente perfeito? Nós temos, então, have, porque eu tenho como sujeito da frase you, e se eu tenho you, você, nós usamos o verbo have. E o verbo take no particípio passado, que fica taken. O you have taken. Vamos ler a fábula, então? A história diz assim: A boy was given permission to put his hand in the pitchers to get some fibers. But he took such a great forceful that he could not get his hand out again. Então veja, o garoto teve a permissão para colocar a mão dentro de um pote para tirar algumas avelãs. Mas ele pegou um punhado tão grande que ele não conseguia mais tirar a mão de dentro do pote. My boy, said his mother, a mãe dele disse, meu garoto, be satisfied with half of the nuts you have taken and you will easily get your hand out. Se satisfaça com uma porção menor das avelãs e você facilmente vai conseguir tirar as mãos de dentro do pote. Then perhaps you may have some more fibers some other time. Talvez então você consiga numa próxima vez pegar um pouquinho mais de avelã. Então, ou seja, não precisa pegar tudo de uma vez. A moral da história: do not attempt too much at once. Então, não tente pegar tudo de uma vez. Não adianta a gente ir com muita sede ao pote, né? E querer pegar as coisas todas de uma vez. Não, se não conseguir de uma vez, você vai ter a oportunidade de
mais uma vez, uma segunda chance de pegar novamente. Então, essa é a moral da fábula. Agora, nós vamos para o nosso quiz. Vocês já conhecem, já estão acostumados, são aquelas duas questões que nós vamos resolver juntos, ok? Mas lembre, lá no seu caderno, escreva se a resposta correta é A, B, C ou D. Não precisa copiar a questão, porque não vai dar tempo. Só anota a alternativa correta, beleza? Vamos lá. Number 1. A fable is a long story about imaginary characters. Olha, uma longa história sobre personagens imaginários. Vejam lá o que a gente estudou sobre fábula agora. Letter B. A fictional story with characters endowed with superpowers. Uma história de ficção onde os personagens são dotados de superpoderes. Foi isso que nós vimos. Letter C. A short story with animals as characters telling a moral or lesson. Então, uma história curta em que com os personagens são animais e que fala de uma moral ou uma lição. E letter D, the life story of a person written by someone. A história de vida de uma pessoa escrita por alguém. E aí, o que vocês acham? Pensem aí, você acha que é a letra A, B, C ou D? Vamos ver a resposta? Quero ver se você acertou, hein? Letter C, né? É uma história curta, onde os animais são personagens, e lembre que eles sempre têm características de humanos, e eles falam de uma moral ou de uma lição. Sempre no final de uma fábula a gente vai ter a moral da história. Number 2. Choose the correct option to complete the sentence. Então, agora nós temos ali o verbo no particípio passado. Eu quero que você complete, mas veja aqui nas opções A, B, C ou D, qual delas está com present perfect estruturado corretamente. Beleza? Para isso, vocês precisam prestar atenção aqui no sujeito. Fables. O que são fables? Fábulas. Ela está no plural. Então, fables to both adults and children. Letter A, has attracted, ó, aqui sem o ed no final. Have attracted or have attract. Qual você acha que é correto? Considerando que aqui nós temos o plural, a gente vai usar has ou have. E qual é a forma do segundo verbo? Pensaram aí? Conseguiram chegar numa alternativa? Vamos conferir se está certo? Have, né? Se eu tenho fables plural, nós vamos usar o verbo have como auxiliar. E o verbo attract, que é atrair, com o ed no final, porque ele é um verbo regular. Então, fica assim, as fábulas atraíram ambos, adultos e crianças. Então, as fábulas atraem tanto os adultos como crianças. Então, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que estudamos hoje? Vejam lá, hoje nós lemos algumas fábulas contemporâneas e você tiver curiosidade de ler outras fábulas, procure na internet, digite lá fables, você vai achar uma variedade de histórias em inglês. É bom para você praticar o seu vocabulário, ok? E conhecer histórias, né, legais e que trazem ali no final uma moral. E aprendemos o tempo verbal presente perfeito. Não se preocupe que hoje foi só uma partezinha dele. Nas próximas aulas a gente vai continuar estudando esse mesmo tempo verbal, ok? Então, gente, por hoje é só. Thanks for your attention. See you next class. Bye bye, students.